E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para falar mais um devocional e como eu falei, nós estamos pegando vários tipos de personagens e aplicando a palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela sempre nos traz uma lição. Tudo que está à nossa volta, nós temos que usar para a glória de Deus. Então, o personagem de hoje é um personagem muito, digamos assim, diferente. Por que ele é diferente? Porque, além dele ter uma cor diferente, né, da nossa, ele é muito mais forte e ele tem algo dentro dele que muitas vezes ele não consegue controlar. Nós estamos falando do Dr. Robert Bruce Banner, ou seja, o Hulk. Ele é um físico atômico brilhante, né, que trabalhava desenvolvendo armas nucleares e ele era filho de um homem que era alcoólatra. Esse homem, ele odiava o próprio filho, vocês acreditam? Por que ele odiava o próprio filho? Porque ele tinha ciúmes da mãe, da esposa dele no caso. Todo o carinho que a esposa dele dava para o filho, ele queria para ele. Então ele tinha muitos ciúmes do próprio filho. E aí, esses ciúmes doentio do pai do Bruce Banner, né, tinha para com ele, fez com que a mãe dele fosse assassinada pelo próprio marido. E aí, depois de tudo isso, ele é internado em um hospital psiquiátrico. Imagine como que ficou a cabeça do filho, né, do Bruce. Então, o filho, o Bruce, ele foi levado para casa da tia e ele foi criado por essa tia. E imagine todos os traumas, todas as situações de extrema carência, de tristeza que estavam dentro dele. E isso fez com que ele interiorizasse, guardasse para ele muita raiva, muito ódio, muita frustração. Só que ele seguiu a vida dele, continuou estudando. E durante um teste de uma bomba gama, o Bruce ele foi contaminado pela radiação que estava lá. Porque ele tentou salvar um adolescente que estava naquela região do teste. O resultado dessa exposição dele, daquela radiação gama, fez com que ele criasse um alter ego. E aí ele trouxe à tona toda aquela raiva que ele acumulou durante anos e anos dentro dele. E foi aí que surgiu o personagem que muitos amam, né? Eu gosto também, só do personagem fictício, tá? Que é o Hulk. Um dos seres mais poderosos que nós sabemos que existe no universo Marvel. E também ele é muito temido. E ele é temido tanto pelos inimigos quanto pelos próprios amigos dele, os aliados dele. Porque eles não sabem a hora que ele vai explodir de raiva e vai sair quebrando, destruindo tudo, né? E sabe que, olhando para o Hulk e pensando na nossa vida, nós podemos pensar no seguinte, que dentro de nós também temos esse lado sombrio. Por quê? Nós temos duas personalidades distintas dentro do mesmo corpo, como se fosse o Hulk. Por quê? Ele é o Bruce Banner, um doutor normal, e também quando ele é movido por muita raiva, que não sei o que, o Hulk aparece e sai destruindo todas as coisas. Nós somos normais, assim, digamos, né? E existem determinados momentos da nossa vida que a gente acaba explodindo, falando coisas que a gente não gostava, sendo grosseiros com as pessoas, pecando contra Deus. E aí, é aí que vem a palavra de Deus. Por quê? Porque se nós somos cristãos de verdade, nós somos uma nova criatura, não é mesmo? E aí nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. Isso é o que está na palavra, isso que está na Bíblia. Ao mesmo tempo que nós tentamos agradar a Deus, existe um Hulk dentro da gente, que a Bíblia chama de carne. A nossa carne, que busca fazer com que nós retornemos a todas as práticas que nós fazíamos antes de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador.
que busca fazer com que a gente peque, com que a gente seja grosseiro com as pessoas, com que a gente minta, com que a gente brigue, com que a gente não realmente dê um exemplo de um verdadeiro cristão. E a única maneira que nós temos de controlar e manter o nosso velho homem sob controle é não alimentando ele. Tem até determinado momento, né, que a gente vê no filme dos Vingadores, que o Hulk ele não quer aparecer mais, quando ele apanha lá do Thanos, né? E aí, por mais que o Bruce tente chamar ele de volta, tente trazer ele de volta, ele não quer aparecer. Né? O Bruce sabia que ele precisava fazer alguma coisa, alimentar de alguma forma o Hulk para que ele aparecesse. Nós temos que fazer o contrário. Nós não devemos deixar o nosso Hulk aparecer, não devemos deixar a nossa carne vencer. Nós devemos não alimentá-la. E para fazermos isso, como que nós devemos agir? Nós devemos ler a palavra de Deus. Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus e sua palavra, nos fortalecendo o nosso espírito e não a nossa carne. Se nós escolhermos alimentarmos a carne com todos os prazeres do mundo, ela trará o pecado, frustração e muita dificuldade no nosso relacionamento com as pessoas e também com Deus. Mas se nós escolhermos nos alimentarmos da palavra de Deus, alimentarmos o nosso espírito, nós teremos um bom relacionamento com as pessoas, nós teremos um bom relacionamento principalmente com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve em suas cartas vários conselhos sobre como nós devemos lutar contra a carne. Eu queria ler com vocês o versículo de Gálatas. Gálatas, o seu capítulo 5, no versículo 17. Na verdade, nesse capítulo 5, do versículo 16 até o 26, Paulo ele vai estar falando, eu quero que vocês leiam toda essa passagem. Paulo ele vai falar justamente sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Ele vai falar sobre o que a nossa carne é, o que a nossa carne deseja e o que nós devemos fazer para que a carne não tome conta de nós. E aí, no versículo 17, vai falar assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, olha só, a carne, ela luta contra o Espírito, é uma luta constante. É nosso corpo, nosso espírito lutando contra o nosso Hulk interior. E nós não podemos deixar que esse Hulk vença. Nós temos que ler, nos enchermos do Espírito. Aí nos outros versículos vocês vão ler depois, a partir do verso 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. O que deve ter na nossa vida para que a nossa carne não seja alimentada. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar nos alimentar do nosso espírito e não a carne. Fugir do pecado, fugir das práticas que nos afastam de Deus. Afinal, se nós entendemos que Deus ele é criador de todas as coisas, que um dia Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz, para me salvar, para te salvar, mesmo nós não merecendo. Por quê? Porque eu prefiro ficar jogando videogame ao invés de ir para a igreja. Eu prefiro mentir para minha mãe ou para qualquer outra pessoa. Eu prefiro ficar assistindo coisas que não são aconselháveis assistir. Eu prefiro fazer o que eu quero do que fazer o que os meus pais mandam ou qualquer outra pessoa manda, porque a vida é minha. E tudo isso faz parte da nossa carne. Tudo isso faz parte daquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque nós estamos alimentando o nosso Hulk interior. Pegando tudo aquilo que não agrada a Deus e trazendo à tona. Nós não devemos fazer isso. Se nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Tendo o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paciência, domínio próprio, dentre tantos outros. Nós precisamos alimentar o nosso espírito e viver uma vida que agrada a Deus. Independente da idade que a gente tenha. Não é porque eu ainda estou na minha pré-adolescência
que eu não tô nem aí para as coisas, eu vou ver minha vida do jeito que eu quiser e depois quando eu for adulto eu vou seguir os caminhos de Deus. Não, desde hoje, desde agora, nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. E aí, eu queria propor para vocês duas coisas. A primeira é que vocês pensassem em qual situação esse seu monstro interior, esse seu Hulk, a sua carne, ela tem se mostrado mais forte. Por exemplo, em que momento você acha que você tem se exaltado mais, tem feito coisas que não agradam a Deus? Você não precisa falar pra mim, não precisa falar pra ninguém. Pense você mesmo sobre isso. E a segunda coisa é o que você pode fazer para que isso não aconteça mais. Qual atitude você pode tomar para que isso não aconteça? Será que você precisa orar mais? Será que você precisa ler mais a Bíblia? Pense sobre isso, reflita e alimente o seu espírito. Nós devemos aprender como o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, e assim derrotar o nosso Hulk interior, derrotar a nossa carne e nos encher do Espírito para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Por isso pedimos e suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. O Senhor sabe que nós somos falhos, somos imperfeitos e precisamos do Senhor. Muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos como, Senhor Deus, realmente tirar todo esse mal, todo esse pecado, esse Hulk interior que está dentro de nós, ó Pai. Por isso nós pedimos ajuda a Ti, Senhor. Nos ajude, limpa o nosso coração. O Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe tudo que nós necessitamos. Nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor, alimentando o Santo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Espero que vocês reflitam sobre isso e cada vez mais se encham do Espírito de Deus. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. O Dr. Robert Bruce Banner. É Banner, né? Bruce Banner.